Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025, dia em que teremos aí jogos interessantes pela fase de ida das quartas de final da Copa do Brasil e também alguns jogos de volta dos playoffs que darão vaga aí para Champions League para algumas equipes. Então, essa é a última fase de playoffs da pré-Champions, né? Então aqui os vencedores já garantem vaga naquela fase de liga da Champions League. Então vamos analisar esses jogos. Tem um que outro jogo interessante aí também pela Europa, que vai acontecer nessa quarta-feira à tarde, então vou trazer aqui para vocês nessa análise. Antes de mais nada, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que por favor dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, isso ajuda muito a fortalecer o nosso conteúdo aqui, aumentar o número de visualizações e fazer com que esse material aqui chegue no número cada vez maior de pessoas interessadas em aprender sobre trade esportivo, em melhorar suas análises e colocar em prática aí um conhecimento que está sendo disponibilizado aqui de maneira gratuita e de coração para vocês. Então, dá essa moral aí, dá essa força para ajudar a gente a seguir crescendo por aqui, ok? Bom, falando então do primeiro jogo que a gente tem na nossa grade aqui nessa quarta-feira, às 13h45, o Qarabağ vai enfrentar o Ferencváros. O jogo de ida foi 3-1 para o Qarabağ fora de casa, ou seja, venceu o Ferencváros lá na Hungria, na casa do Ferencváros, e agora vai jogar aí a decisão na sua casa com 2 gols de vantagem. É uma equipe que tem por característica aí não muita diferença entre o jogo quando atua dentro da sua casa ou quando joga fora de casa, né? Um time que não tem tanta distinção do estilo de jogo que aplica quando vai de visitante, né? E a gente viu isso muito bem nos confrontos anteriores a essa fase aqui, onde o Qarabağ fez bons confrontos também. A gente vai falar daqui a pouco do histórico dessas duas equipes, mas é interessante a gente levar em consideração que são duas equipes. Quando essa fase de eliminatórias começou, existe uma paridade muito grande aqui, as odds ainda comparam isso, ainda comprovam isso, né? A equipe do Qarabağ mesmo jogando dentro de casa com uma vantagem elástica no placar, não tem uma odd tão amassada, odd 2,30 para o Qarabağ, odd 3 para o Ferencváros, né? Então a gente tem aqui um embate relativamente parelho, né? Obviamente, a necessidade de vitória do time visitante aqui, que está precisando buscar 2 gols de diferença no placar, vão fazer diferença para que o preço pese um pouco aqui e a gente tenha não tanto favoritismo do time da casa, que já tem a vantagem aí para se classificar, né? Olhando um pouco o retrospecto das duas equipes na competição, a gente tem aqui nessa competição, antes de enfrentar o Ferencváros, o Qarabağ derrotou o Shelbourne por 3-0, esse jogo aqui foi fora de casa também, né? Então a primeira partida foi uma vitória fora de casa, depois na sequência o Qarabağ meteu 1-0 no Shelbourne também jogando dentro de casa, então no agregado passou com um placar de 4-0, depois enfrentou o Skandija, né? Venceu a primeira partida fora de casa também por 1-0 e depois venceu em casa por 5-0, ou seja, nos 2 confrontos de mata-mata anteriores, né? Em ida e volta aqui nos 4 jogos que disputou, o time não sofreu nenhum gol e fez aqui 10 gols e não tomou nenhum nos últimos confrontos, né? E aí, quando enfrentou o Ferencváros no jogo de ida, venceu por 3-1 fora de casa. Então, marcou mais 3 gols e tomou apenas 1 em 5 jogos que disputou nessa fase pré-Champions League, né? Já o Ferencváros enfrentou aqui, antes de pegar a equipe do Qarabağ, pegou o Noah, venceu por 2-1 fora de casa, mesmo tendo um jogador expulso aqui. Depois venceu por 4-3 dentro de casa, conseguiu a classificação com esse resultado agregado. Empatou com o Ludogorets no jogo de ida em 0-0 fora de casa e dentro de casa conseguiu fazer 3-0 e com esse placar classificou para enfrentar o Qarabağ aqui e perdeu na estreia por 3-1 jogando dentro da sua própria casa. Então agora vai precisar buscar essa diferença fora de casa, né? Isso aqui já faz com que a gente tenha uma ideia de que o Ferencváros vai se expor um pouco mais, tá? É o típico de jogo que a gente tem aqui possibilidades, na minha visão, para ter 2 situações bem interessantes aqui. A primeira delas é no mercado de gols, a linha de 2,5 está pagando 1,80, então
Para mim, eu acho sempre esse aqui um dos mercados mais interessantes para a gente trabalhar no ao vivo, principalmente, tá? Então, provavelmente a gente vai ter movimentação suficiente que sugira fazer alguma coisa nesse mercado aqui, tá? E as duas equipes têm uma média um pouco baixa de escanteios, tá? Então a gente tem aqui uma odd de escanteios sugerida aqui, né? Acima de 9.5 escanteios, 1.83, tá? Eu acredito que a gente pode trabalhar eventualmente aqui uma posição abaixo desse número de escanteios, tá? Eu acho que o under cantos aqui, se a gente levar em consideração a possibilidade de um jogo um pouco mais movimentado, essa linha aqui ela tá um pouco esticada demais, tá? Então podemos ter a oportunidade aqui de trabalhar um jogo com poucos escanteios, tá? Vai depender muito do momento no primeiro tempo, então se você trabalha escanteios no live, eu recomendo esperar até o intervalo para poder fazer alguma entrada nesse que pode ser um dos melhores mercados para esse jogo, ok? Bom, depois a gente vai falar então de outro jogo que a gente tem às 16 horas. Aqui temos 3 partidas nesse horário, tá? Benfica e Fenerbahçe, para mim talvez o melhor jogo da Europa nessa quarta-feira, tá? O jogo de ida foi 0-0 lá na Turquia. E agora a gente tem a volta aqui no Estádio da Luz, estádio do Benfica, lá em Lisboa, né? Temos aqui a equipe do Benfica que a gente acompanhou aí no último Mundial de Clubes, né? Não foi um time assim que apresentou um futebol tão vistoso, não foi um time que apresentou aquele nível de jogo que a gente imaginava que ia fazer, mas também pegou um caminho um pouco complicado pela frente a equipe do Benfica no Mundial de Clubes, né? Mas o que a gente deve ver ao longo dessa temporada é um Benfica já com algumas modificações interessantes, né? E que a gente deve acompanhar ao longo dessa temporada toda essa equipe lá na Liga Portuguesa, né? Sempre um dos candidatos principais ao título do campeonato aqui, já arrancou muito bem no campeonato por lá, então a nossa tendência aqui é acompanhar mais uma temporada do Benfica, ver como é que esse time se comporta, inclusive acreditando que o time possa conseguir sim uma vaga para essa Champions League aqui, vencendo naturalmente dentro da sua casa a equipe do Fenerbahçe. Odd de 1,62 para o Benfica, odd 5 para o Fenerbahçe, tá? Um detalhe, o treinador do Fenerbahçe é o José Mourinho, ou seja, amplo conhecedor do futebol português, sabe qual o caminho para vencer as equipes portuguesas e tem um time que, se pelo menos na prática não é um time que tenha uma produção tão interessante, no papel é uma equipe muito bem montada, uma equipe que tem jogadores interessantes, né? Quem vai lembrar do Amrabat, o marroquino que jogou a última Copa do Mundo no Catar, teve uma grande apresentação pela equipe do Marrocos na Copa e é o capitão do time, um dos principais jogadores aqui dessa equipe do Fenerbahçe atualmente. Tem também o Fred, volante brasileiro aqui, que quem lembra da Copa do Mundo também vai lembrar desse rapaz aqui na seleção brasileira, né? Então, a gente tem jogadores aqui na equipe do Fenerbahçe que são nossos conhecidos já de bastante tempo e que tem um potencial interessante de definir jogos, tá? Acredito que vai ser um jogo muito bacana para a gente poder buscar correções de preço aqui. Gosto bastante dessa odd do Benfica para eventualmente a gente conseguir estar back à equipe da casa. Precisamos naturalmente que o Benfica consiga dominar as ações do jogo, impedindo inclusive as jogadas de contra-ataque do Fenerbahçe, que são muito rápidas, principalmente pelo seu lado esquerdo de ataque, né, com esses dois jogadores aqui, o En-Nesyri e o Brown, jogadores que fazem esse corredor esquerdo aqui com bastante qualidade, principalmente no duelo individual. Então é fundamental que a equipe do Benfica não deixe esses jogadores aqui em situação de 1 para 1 com a sua defesa, tá? Se isso acontecer, se o Benfica conseguir se resguardar desse lado forte aqui de ataque do Fenerbahçe, a gente provavelmente vai ter um jogo de superioridade do time português, nos dando aí a possibilidade de trabalharmos a favor dessa equipe, ok? Então, back ao Benfica pode ser minha primeira sugestão para esse confronto aqui. Na sequência temos Bruges e Rangers. O Bruges venceu fora de casa por 3-1 também na primeira partida. Ganhar do time do Rangers lá na Escócia é sempre uma missão muito complicada, porque é um time que tem um fator local muito interessante. E o que aconteceu nesse jogo, vamos até abrir aqui para a gente olhar um pouco do gráfico de como se desenrolou esse jogo aqui. Vejam que o Bruges, até os 30 minutos do primeiro tempo aqui, já tinha marcado seus 3 gols no jogo. A partir desse momento,
o time partiu para uma administração de resultado, ficando aqui com a possibilidade de jogar no contra-ataque contra o Rangers, que é basicamente o estilo de jogo que o time escocês mais gosta, né? Então, nesse sentido aqui, o que o Bruges fez no jogo de ida foi justamente tentar aproveitar a necessidade do time escocês de ter que propor o jogo, de ter que sair para cima, né? E conseguiu construir um placar de vantagem muito interessante aqui, fazendo 3 gols na primeira parte do primeiro tempo ali ainda, né? E depois, naturalmente, o Rangers até teve volume ali para tentar marcar alguns gols, fez um gol no segundo tempo, né? Mas não foi o suficiente para tirar a vantagem aí que o Bruges conseguiu no primeiro tempo, né? Vai ter que jogar agora 90 minutos lá na Bélgica para buscar esse resultado aqui, que é um resultado complicado. O time do Bruges jogando em casa também é uma equipe que tem bastante solidez defensiva. Então, muito provavelmente, a gente vai ver aqui um jogo extremamente movimentado para over, devido à necessidade do time visitante de buscar pelo resultado. Vai mais ou menos na mesma ideia daquele jogo que a gente falou agora há pouco do Qarabağ contra o Ferencváros, que foi um jogo 3-1 para o time... para o time que agora vai ser o mandante nessa rodada, né? Então venceu a primeira por 3-1 e agora vai ser o mandante aqui, a equipe do Bruges, tá? Então a gente tem aqui odd de 1,55 para o Bruges vencer esse jogo e odd 5 para o Rangers, tá? Um pouco diferente do que a gente tinha visto aqui no outro confronto. Aqui as odds elas estão menos equilibradas do que na outra partida, né? Então o Rangers vai precisar ir para cima, vai precisar deixar bastante espaço aqui. Muito provavelmente uma correção de preço no Rangers pode ser possível aqui se o time demorar um tempo para marcar o seu gol, né? A equipe do Bruges é uma equipe que tem boa característica para um jogo de contra-ataque também. Se a gente olhar as escalações aqui, são escalações basicamente espelhadas uma na outra, né? Então a gente pode ter aqui sim um jogo muito interessante nesse sentido, tá? Correção de preço, lei ao Rangers é a minha sugestão para essa partida. Depois a gente tem Copenhague e Basel, o jogo que foi 1-1 na ida, portanto estamos aqui com o placar igualado e essas duas equipes vão se enfrentar às 16 horas também, jogo que vai ser lá na Dinamarca, na cidade de Copenhague, onde o time dinamarquês naturalmente leva favoritismo. É um time que quando joga dentro de casa costuma ter muito mais a posse da bola, costuma ter um volume de jogo interessante. Se a gente olhar aqui o jogo de ida, o Basel abriu o placar de pênalti no primeiro tempo. Teve um jogo bastante equilibrado aqui, as equipes foram para trocação, um jogo bastante aberto, com várias chances claras de gols sendo criadas. É um jogo que poderia tranquilamente ter acabado ali 2-2, 3-2, facilmente pelas chances que foram criadas pelas duas equipes, né? Aí o Copenhague empatou o jogo no finalzinho do primeiro tempo. A gente teve aqui, inclusive eu lembro de estar trabalhando esse jogo aqui, ter feito um over limit HT nesse jogo aqui, que bateu no último lance, se não me engano, do primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo a gente teve novamente as duas equipes alternando bastante aí movimentos de superioridade, criando situações interessantes para gols. Aqui foi um jogo que praticamente não deu janela para trabalharmos em match odds em nenhum momento do jogo aqui. Tamanha era a paridade das duas equipes em relação ao volume de jogo, né? Aí no final do segundo tempo aqui o time do Basel teve o seu zagueiro expulso, né? Vai desfalcar a equipe para o jogo da volta. Então por aqui a gente já começa a analisar também essa partida aqui que a gente vai ter agora às 16 horas, né? Dessa quarta-feira, justamente levando em consideração a possibilidade desses desfalques aí fazer diferença aqui para a equipe do Basel também, né? Muito provavelmente teremos novamente um jogo bem movimentado, um jogo com boas chances de gols para as duas equipes, né? E quando a gente tem jogos com essa característica aqui, geralmente a gente vai encontrar mercados um pouco mais amassados. A linha do over 2,5 aqui está 1,73, né? Não é
de fato o melhor mercado possível para a gente buscar aqui, mas tem outro mercado que me chama bastante atenção também para esse jogo, que é o ambas marcam, tá? Então, entre o over 2,5 e o ambas marcam, eu ficaria aqui entre uma dessas duas possibilidades, tá? O ambas marcam sim, se você gosta mais de trabalhar a punter, de entrar nesse tipo de situação aqui, eu recomendo mais o ambas marcam do que o over 2,5 para esse confronto aqui. Se você for fazer trade, mercado de gols pode ser sim a melhor alternativa para esse confronto. Show de bola? Bom, antes de falar de Copa do Brasil, que a gente tem 3 jogos aqui, temos ainda o Celta e Real Betis aqui, um jogo perdido aqui pela La Liga, né? Um jogo perdido, não, um jogo isolado, digamos assim, né? Onde a gente tem aqui o time do Celta, que é uma equipe que muito provavelmente vai ficar ali na parte de baixo da tabela, vai ficar brigando contra o rebaixamento até o final do campeonato, né? E do outro lado tem o time do Betis, que fez uma grande campanha na temporada passada, chegou nas fases finais ali, se não me engano, da Conference League, né? Andou bastante nessa competição continental, embora na La Liga não tenha feito assim uma campanha brilhante, né? Mas a gente viu, por exemplo, uma excelente passagem do Antony nessa equipe do Betis aqui na temporada passada. Infelizmente ele acabou não renovando, né? Tinha encaixado muito bem nesse time do Betis aqui, só que ficou muito caro para o Betis pagar o valor que o Manchester United queria para que esse jogador ficasse no Betis em definitivo, né? Mas a gente vai acompanhar aqui para ver o que essa equipe pode entregar para a gente nessa temporada. Tem como grande destaque do time aqui o Giovanni Lo Celso, jogador que foi do Tottenham no passado, jogador de seleção argentina, campeão mundial também. Então a gente tem aqui ele como grande destaque da equipe nesse momento. E é uma equipe que tem aí jogadores interessantes também para a gente poder analisar, tá? Esse jogo aqui ele vai acontecer também às 16 horas, então como já tem os jogos da Champions League nesse mesmo horário, esse jogo aqui é um jogo um pouco mais secundário, tá? Recomendo que você preste atenção nesse jogo aqui muito mais para tentar entender o que esses times podem apresentar para quando você for fazer um Celta contra o Barcelona, um Betis contra o Real Madrid, né? Já ter aí uma noção melhor de comportamento dessas equipes para ver como que a gente pode explorar cada uma dessas situações, tá? Mercado de correção de preço é sempre uma boa para esses jogos aqui que tem as odds um pouco mais equilibradas. Equipes que jogando na sua liga aí vão ter um pouco mais de padrão mais claro para a gente poder analisar, né? Então, nesse sentido aqui, vale a pena buscar aí pela possibilidade de correção de preço em lei ao pior em campo a qualquer uma das equipes aqui que entrar mal nesse jogo. Show de bola? A gente ainda tem aqui um outro jogo que eu vou falar só para deixar aqui grifado para vocês, que é o Wiesbaden contra o Bayern de Munique, tá? Esse jogo aqui vai ser às 15h45 pela Copa da Alemanha. Geralmente nesses jogos mais iniciais aqui, a gente pode ter o time do Bayern mesclando alguns jogadores, tá? Colocando alguns jogadores aqui para dar rodagem, né? O que acontece é o seguinte, mesmo fazendo isso, o time do Bayern é um time muito mais forte do que o Wiesbaden, que está na 3ª divisão da Alemanha, tá? Então, se vocês forem operar num jogo desses aqui, levem em conta que o preço vai estar amassado, o preço do Bayern vai estar aqui, a odd do Bayern para vencer está 1,05, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de ver sim o time do Bayern goleando essa equipe aqui do Wiesbaden com tranquilidade, tá? Agora, muito provavelmente esse jogo ele é um jogo muito mais usado para rodagem de elenco, para colocar jogadores ali que não são titulares absolutos na equipe do Bayern, né? Então essa rodagem é fundamental também para o treinador, o Kompany aqui, ver como que esses jogadores se comportam e ver quais jogadores que ele pode usar em situações específicas ao longo da temporada, tá? Então, se você for trabalhar esse jogo aqui, trabalhar linhas de over mais à frente, ou trabalhar a goleada do Bayern, ou trabalhar situações assim, pode ser um caminho. Fora isso, não há preço para trabalhar nesse jogo aqui, tá? Mercado de match odds é inviável pela cotação. Firmeza? Bom, vamos para frente aqui. Existem vários jogos aqui de Copa da Inglaterra, onde a gente tem aqui equipes bem mescladas também dos times da Premier League, jogando contra equipes de 2ª, 3ª, 4ª divisão às vezes, né? Então, vamos ir direto aqui para os jogos de Copa do Brasil, que a gente tem começando às 19h30, Atlético Mineiro e Cruzeiro, grande clássico mineiro aqui. As duas equipes
vivem momentos um pouco diferentes aí na temporada. O Atlético Mineiro tem dificuldade de encontrar o seu melhor futebol ainda, né? Tem alguns jogadores aqui que vão conseguindo trazer os pontos no Campeonato Brasileiro aí para o Atlético Mineiro, muito também na sua individualidade, né? Então a gente tem aí o Hulk, quando ele tá bem, o time do Atlético é diferente, é um time que joga muito mais do que quando ele não tá muito bem ou quando ele não tá jogando, né? O Scarpa é outro jogador que desequilibra, é um time que tem uma bola parada de muita qualidade, tem uma transição rápida, né? Então tem boas características. O Everson, goleiro, também vive uma grande fase na Copa do Brasil, aí foi o herói da classificação, pegando pênalti, enfim. E vai enfrentar o Cruzeiro, que está ali beliscando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Uma equipe que tem feito aí uma temporada muito fora da curva na minha visão aqui. Tem jogadores interessantes aqui, a equipe do Cruzeiro, óbvio que tem, mas também a gente tem que colocar crédito aqui no grande trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo no comando da equipe do Cruzeiro, né? Conseguiu pegar esses jogadores aí e transformar de fato num time, né? O senso coletivo de jogo do Cruzeiro hoje é talvez, junto com o Flamengo, justamente, que é o líder do Brasileirão, né? São as duas equipes aí que têm a maior coesão a nível de jogo coletivo que a gente pode analisar no futebol brasileiro. Então, vai ser um grande confronto. A gente tem aqui odds bem parecidas, né? O Atlético é um pouco favorito porque joga dentro da sua casa, né? Odd 2,50, odd 3,35 para o Cruzeiro. Lembrando que o histórico do Cruzeiro na casa do Atlético, na nova Arena MRV, é extremamente favorável ao Cruzeiro também. Isso é um ponto interessante que o mercado às vezes não leva em conta, né? Então, além do momento do Cruzeiro ser um pouco melhor, o fato do Cruzeiro ter um retrospecto muito positivo na casa do Atlético faz com que a gente tenha aqui um jogo que a gente precisa analisar várias camadas de leitura dentro do jogo para poder escolher um momento aí para poder fazer uma entrada, tá? Então, a minha dica para esse jogo que eu digo para vocês é a seguinte: não tente chegar nesse jogo aqui com um planinho embaixo do braço e fazer unicamente aquilo que vocês desenharam para o pré-jogo dessa partida aqui, tá? Nesse caso aqui, o jogo ele vai nos mostrar muita coisa em relação ao que a gente pode ou não pode fazer aqui nessa partida. Acredito que os períodos de controle dos determinados times aqui, de dominância dentro desse jogo, vai ser uma janela de tempo muito pequena, tá? Esse jogo ele precisa ser pensado num contexto de 180 minutos, porque depois tem o jogo da volta no Mineirão também. Então é fundamental aqui para as equipes não correrem o risco, né, de daqui a pouco perder essa eliminatória já no jogo de ida, tá? Então, acredito que vai ser um jogo um pouco mais estudado, vai ser um jogo onde a gente tem a dificuldade de encontrar um favorito desde o início do jogo se estabelecendo dentro de campo, né? Então, é um jogo completamente pro live esse aqui, ok? Não vou nem deixar nenhuma sugestão aqui para vocês em relação a alguma coisa pré-live nessa partida, justamente por causa disso, tá? Justamente levando em consideração essa situação aqui, ok? Show de bola? Bom, vamos para frente então, falando de outro jogo aqui, Atlético Paranaense e Corinthians. Temos aqui um jogo do Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo, né, rival direto do Corinthians, né, e o Corinthians que eliminou o Palmeiras, né? Então temos aqui duas equipes que passaram por alguns dos favoritos aí ao título dessa competição para poder chegar nessas quartas de final. Então, à medida que o campeonato vai afunilando, a gente vai ter equipes mais de elite aí se enfrentando, né? Nesse caso, o Atlético Paranaense não vive um bom momento na Série B e nem tampouco o Corinthians vive um bom momento na Série A. No caso, a Copa do Brasil pode ser aqui a alternativa que as duas equipes têm para conseguir conquistar um título interessante nessa temporada, né? Então, tanto o Atlético Paranaense quanto o Corinthians precisam muito do dinheiro dessa Copa do Brasil, né? Passar de fase aqui significa embolsar uma boa quantia em dinheiro que, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença para o cofre das duas equipes aqui, né? A gente sabe aí da situação financeira que o Corinthians atravessa hoje, não é uma situação financeira confortável. O Atlético Paranaense, que está contando com uma receita de segunda divisão nessa temporada, ou seja, teve um decréscimo gigantesco aí na sua arrecadação também no que diz respeito a dinheiro nessa última temporada, nessa temporada atual. Então, temos aqui um confronto que vale muito para essas duas equipes, né? Passar de fase na Copa do Brasil aqui para qualquer um dos dois times significa muita coisa.
além de seguir vivo na competição, tem essa questão do dinheiro aí que também faz bastante diferença para os dois times, né? A gente tem no Atlético Paranaense um componente muito importante que é o piso sintético da Arena da Baixada, onde o Atlético manda seus jogos, né? Que é um piso bem diferente do que tem na Arena do Corinthians, né? Então isso pode fazer com que o time do Corinthians tenha essa dificuldade de ambientação. Aí vocês vão me dizer, não, mas o Corinthians ganhou do Palmeiras na grama sintética também, só que a grama sintética do Palmeiras não é a mesma da do Atlético Paranaense, são pisos bem diferentes, né? Os jogadores que jogaram nesses dois estádios falam sobre isso e relatam que existe sim bastante diferença entre a textura dos dois gramados, né? Que são gramados sintéticos, mas que são diferentes entre eles, né? Logicamente, esse deve ser um fator que pode ajudar bastante o Atlético Paranaense aqui no jogo de ida, né? Mas também é um confronto que a gente tem que considerar ele num universo de 180 minutos em que o jogo da volta, o Corinthians provavelmente também vai ser bem favorito no seu próprio estádio, né? Aqui é um jogo que eu posso imaginar um cenário mais under, tá? Acredito que é difícil a gente pegar, por exemplo, aqui um ambas marcam que o mercado está pagando acima de 2 aqui. A linha do over 2,5 está 2,57, ou seja, o mercado imagina que vai ser um jogo mais contido, que vai ser um jogo mais under, tá? Vai ser um jogo com movimentações bastante contidas das equipes no que diz respeito a não se expor muito, né? O estilo de jogo dos treinadores aqui também já evidencia bastante isso, né? Então a gente deve ter essa característica de jogo aqui. Provavelmente um layout pior em campo pode ser o melhor mercado, a gente pode ter uma janela de duração maior dessa posição aqui, ok? E para fechar, Vasco e Botafogo, jogo às 21h30. Para mim, na minha visão, esse jogo aqui pode ser o jogo mais interessante dessa fase de ida das quartas da Copa do Brasil. É um clássico carioca, são duas equipes que se conhecem bastante, são duas equipes que estão vivendo momentos diferentes também. A equipe do Vasco está numa crise, está mergulhada aí numa dificuldade grande no Campeonato Brasileiro também, brigando lá na parte de baixo da tabela. O Botafogo, embora esteja mais próximo do topo da tabela, mas também já está tendo problemas aí extra-campo em relação à administração do time. Eu não sei até quanto que isso influencia nos jogadores aí. A gente ainda tem um trabalho bastante incipiente do filho do Ancelotti aí como treinador do Botafogo. Ainda é um estilo de jogo que precisa de consolidação ao longo do tempo. Talvez eu acredito que ele vá até se estabelecer bem aí no comando do Botafogo. Acho que foi uma aposta interessante da equipe do Botafogo para treinador, mas precisa de tempo, né? Leva tempo para poder se adaptar, para poder se organizar em torno desse novo sistema de jogo que tem mostrado aí que tem possibilidade de render bastante, né? Agora, o Vasco é um grande ponto de interrogação, o que esse time pode apresentar. A gente sabe que existe uma ideia de jogo nesse sistema do Fernando Diniz aqui. A gente sabe que o tipo de jogo que o Fernando Diniz propõe nas equipes que ele treina é um estilo de jogo que também precisa de bastante tempo para que os jogadores assimilem essa proposta, né? E pode funcionar muito bem, como na situação em que meteu 6 gols no Santos do Neymar, e pode não funcionar na situação que tomou lá do Juventude, jogando também contra um adversário direto no Z4 da tabela. Então, o jogo do Vasco ele é um pouco mais difícil da gente interpretar o padrão, porque é um padrão que oscila muito, né? Então, nesse sentido, não é um dos melhores times que a gente tem no Brasil para fazer trade. A minha recomendação, inclusive, nesse jogo aqui, provavelmente será um lay ao Vasco, devido a essa dificuldade de conseguir manter uma linearidade no comportamento dentro do jogo, tá? Então, para mim, as peças que o Botafogo tem para colocar em campo e o estilo de jogo da equipe do Botafogo, mesmo que seja ainda algo que está se consolidando, como eu falei aqui para vocês, coloca o Botafogo em vantagem nessa disputa aqui e muito provavelmente vai oferecer para a gente aí uma boa janela para estarmos trabalhando em lei ao Vasco nesse confronto. Ok, rapaziada? Lembrando sempre que eu estou junto aqui nesse vídeo com a minha parceira Betfair. É a plataforma que eu utilizo para realizar trading esportivo. Se você não tem conta na Betfair, mesmo que você não faça trading, é fundamental que você crie uma conta para você entender a movimentação do mercado, entender como funciona a oscilação dos preços ali.
Uma bolsa esportiva como a Betfair é fundamental para que você consiga ter bons resultados a longo prazo sem sofrer com limitação, sem ter qualquer problema desse tipo, tá? Então, se você não tem uma conta na Betfair ainda, clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou escaneia o QR Code aqui na tela para criar a sua conta. Show de bola? Tamo junto, nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço, até lá!